espécie tributária que vamos estudar é a contribuição de melhoria. No artigo 81 da CTN diz o seguinte: a contribuição de melhoria cobrada pela União, Estados, Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Contribuição de melhoria, gente, é um tributo que aqui em Santa Catarina, ou particularmente aqui em Florianópolis, eu nunca vi ser cobrado. Em São Paulo é mais comum ser cobrado, tá? E o que acontece nessa espécie tributária? Aqui impera a questão do benefício, o princípio do benefício. O órgão público, o governo, faz uma obra que valoriza o imóvel, normalmente é isso, valoriza o imóvel dos cidadãos. E daí ela cobra desses cidadãos um tributo, a contribuição de melhoria, que tem associação com duas coisas. Com o total que foi gasto, então o governo poderia pegar o total do gasto que ela teve e dividir entre os cidadãos. Cada um paga uma parte. Só que tem um outro limite, o limite é a valorização do imóvel. Então, se esse total que for dividido, cada um ganhou, for maior do que a valorização do imóvel, daí não pode, tem que se limitar à valorização do imóvel. Então tem um esqueminha aqui, a contribuição de melhoria então tem o quê? O fato gerador dela é a valorização imobiliária decorrente de obra pública, a base de cálculo é a parcela do custo da obra rateada entre os contribuintes beneficiários até o limite da valorização imobiliária, como eu acabei de explicar, e a competência de instituição são todos os entes públicos, né? A taxa também, todos os entes, todos esses aplicam, né? Os impostos, todos os entes têm impostos, só que o rol é determinado. O rol é determinado pelo CTN. E o professor listou os itens, né? Porque você tem que memorizar 3 municípios, 3 estados e os outros 6 da União, que atualmente estão vigentes. Então, contribuição de melhoria é isso. Não sei por que não é muito usual esse tipo de tributo, porque ele me parece até relativamente justo. Agora deve dar muita confusão, às vezes você asfalta um lugar onde tem muitas pessoas assim humildes e você vai querer dividir a obra, né? Você não vai ter voto, né? Então é uma coisa meio difícil, né? Você não vai conseguir cobrar das pessoas que estão ali, tiveram muitas vezes, né, o imóvel valorizado, né? Então é um pouco difícil de cobrar. E também qual foi a valorização, né? Também é uma outra coisa difícil de medir, né? Mas tem, a base de cálculo é a mesma do IPTU, que também considera a valorização, o valor do imóvel, né? O valor venal do imóvel. Ok. A próxima espécie tributária é o empréstimo compulsório. Bom, o empréstimo compulsório você lê e diz assim, meu Deus, um empréstimo é um tributo? Sim. Por quê? Aliás, é um tributo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele é compulsório e ele se enquadra naquela definição de tributo, prestação pecuniária, compulsória, em valor que se possa exprimir e que não é multa. Então ele se enquadra, né? Não é sanção de ato ilícito. Então, essa definição, o que está escrito aqui, está lá no artigo 148 da Constituição Federativa do Brasil, ou seja, não está no CTN, então quem criou o Sistema Tributário Nacional não pensou que o empréstimo compulsório fosse um tributo, né? Mas depois ele foi incluído na Constituição de 88, né? Ele estava lá presente. Então, na 148 diz o seguinte, a União, atenção que agora temos um tributo que só a União, o Estado não pode instituir, o Distrito Federal não pode, o município não pode. Então só a União, mediante lei complementar, vejam que até agora ninguém falou de lei. Então todos os outros tributos que mencionamos até agora podem ser instituídos por lei ordinária, cujo rito de aprovação é o rito normal, né? Quórum normal de aprovação, que é a metade mais um dos presentes na sessão da Assembleia, da Câmara de Vereadores, do Senado, né? Ou da Câmara dos Deputados. Então,
esse caso, o empréstimo compulsório, é só a União mediante lei complementar. A lei complementar complementa a Constituição e, portanto, precisa de um quórum qualificado. O quórum qualificado é 50% mais um de todos, não dos presentes, de todos os deputados, de todos os vereadores, de todos os senadores, de todos. 50% mais um. E ela tem como motivo, sim, os empréstimos compulsórios, obrigatórios. Atender necessidade extraordinária decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou da iminência de guerra externa. O primeiro fato gerador. O segundo é em razão de investimento público de caráter urgente, rápido e relevante interesse nacional observado o disposto 150, que é uma regra que a gente vai estudar depois, que é obediência ao princípio da anterioridade. Atenção! Você pensou na situação que a gente está vivendo de pandemia, de restrição econômica? Você enxerga que, de uma certa forma, pode ser encarado como uma calamidade pública? Ou então vamos pensar o seguinte, que o Brasil inteiro passou por um grande problema, como nós passamos aqui em Santa Catarina, aquele vendaval, ou o furacão Catarina, né? Se tivesse uma extensão do país, meio país, o sul inteiro, até o sudoeste, o sudeste, né? Então poderia ser um motivo, um fato gerador do empréstimo compulsório. Poderia ser, tá? Ok. Então aqui a gente tem destacado esses fatos geradores, né? Investimento público de caráter urgente em relevância de interesse nacional ou despesa extraordinária decorrente de calamidade pública, de guerra ou de sua iminência, né? Então eu dou às vezes o exemplo, né? No começo desse governo se falava em guerra com a Venezuela, né? Agora parou com essa bobagem, mas... Então, se começa a se falar em uma guerra com alguém, pode-se instituir o empréstimo compulsório. Tem previsão na Constituição Federal, tá certo? Restituição do empréstimo é possível? Lá no CTN, no artigo 5º, diz o seguinte: somente a União, nos casos excepcionais, pode instituir empréstimo compulsório, e a lei que instituir, a lei complementar que instituir, fixará obrigatoriamente o prazo desse empréstimo e as condições de seu resgate, observado, no que for aplicado, o disposto nesta lei. Bom, pessoal, aqui tem um comentário muito importante para eu fazer. Na época do Collor, do Fernando Collor de Mello, presidente que veio antes do Fernando Henrique Cardoso, eles fizeram um empréstimo compulsório para recolher a poupança de todos os brasileiros. Só deixaram 50 mil cruzados, sei lá, e todo o resto eles retiveram para diminuir a liquidez e diminuir a inflação. Eles fizeram isso com o empréstimo compulsório. Hoje não pode mais fazer isso. Por quê? Porque você não consegue encaixar esse tipo de operação em um desses dois fatos geradores aqui, certo? E se eu não me engano também tem um dispositivo específico que proíbe esse tipo de situação, né? Outra coisa que eu acabei não lendo aqui e acho importante comentar é o seguinte: a aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Óbvio, você enxergou que o empréstimo compulsório é vinculado ao que foi criado? Você viu que a taxa tem dois fatos geradores e esses dois fatos geradores vinculam a aplicação do dinheiro naqueles fatos geradores, que é o exercício regular do poder de polícia, ou o financiamento de serviço público específico e divisível, né? Você viu também que a instituição de contribuição de melhoria tem uma vinculação à obra que foi realizada, a um serviço específico oferecido pelo Estado? Pois é. Retomando aqui, então, o imposto é o único que não tem, né? O imposto é um tributo cuja obrigação é uma situação totalmente independente de uma atividade estatal específica. Bom, vamos então... as contribuições especiais é a última espécie tributária ordinária. Vamos mais um pouquinho então.
Bom, contribuições especiais. Aqui está assim, inicialmente assim, compete exclusivamente à União instituir contribuições especiais de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 146, 150, são regras de anterioridade, né, de proteção ao contribuinte que vamos estudar depois. Bom, quando falou ali compete exclusivamente à União, aqui eu, diferente do empréstimo compulsório, aqui eu tenho que dizer, tu lê assim exclusivamente a União, mas não é exclusivamente a União. Vejam só, parágrafo 1º. Estados, Distrito Federal e municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício deles, dos servidores, do regime de previdenciário que trata o artigo 40, que é o regime próprio de previdência. Como Estado temos o IPREV, o município de Florianópolis tem um instituto, o São José tem um instituto, então esses são exemplos, né? Cuja alíquota não será inferior à contribuição de servidores titulares de cargos efetivos da União. Então, pessoal, vocês vejam que Estado, Distrito Federal e município podem instituir um tipo de contribuição que a União institui, que é a contribuição para financiar o regime de previdência. Só que a União tem outros ali, ó, intervenção do domínio econômico, contribuição de categorias profissionais, que eu vou explicar um pouquinho detalhadamente em seguida, tá? Bom, em relação... Bom, os municípios, o Distrito Federal, poderão ainda instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, cobrado, observado o disposto 150, que é a anterioridade. E é facultada essa contribuição cobrada na fatura de consumo de energia elétrica. Deixa eu explicar rapidamente para você entender. Serviço de iluminação pública, nós estudamos que é um bem público. Um serviço público é um bem público usado por todos. Ok, todos usam. Só que ele não é específico e divisível. Não dá para saber quem usa, quando usa serviço de iluminação pública. Ou dá? Quem mora? Quem passa? Quando passa? Como controla? Os municípios começaram a instituir um negócio chamado TIP, Taxa de Iluminação Pública. Os contribuintes foram no Supremo Tribunal Federal e disseram: não pode cobrar taxa de iluminação pública porque não é serviço público específico e divisível. Ganharam. Aí, os municípios criaram a COSIP. Fizeram um lobby no Congresso e foi incluído esse artigo 149A na Constituição Federal. Estranho, né? 149A. Foi criado para viabilizar a cobrança dos municípios de um tributo que financiasse o serviço de iluminação pública. Então nós temos, pessoal, um esquema aqui que sintetiza essas contribuições especiais. Nós temos as contribuições sociais, temos as CIDs, que é as contribuições de intervenção no domínio econômico, temos as contribuições corporativas e temos a COSIP, contribuição para o serviço de iluminação pública, que é cobrada dos municípios. No próximo vídeo eu vou, a partir daqui, explicar um pouco mais detalhadamente essas contribuições especiais.